Olá, meu nome é Daniel Almeida, da Faculdade FEAMIG. Essa é a atividade número 3, vídeo número 2, da disciplina Resistências Materiais, onde, na unidade avaliativa Deformação Lei de Hooke, nos foi solicitado pelo nosso orientador Job Paulo Ferreira, que fizéssemos um conteúdo explicando resumidamente o infográfico que ali se encontra. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre deformação, lei de Hooke. Né? Primeiramente, a gente deveria conceituar o que é tração ou compressão, né? Porque quando a gente fala de deformação, a gente está falando de alteração de um corpo, de um material qualquer. Essa deformação pode acontecer através de tração, que é quando você faz um efeito de puxar, né? Um deformar puxando um corpo, ou comprimindo, né? Que é apertando, querendo achatar aquele corpo. E a gente tem alguns tipos de deformações. Essas deformações podem ser elástica, que é quando o corpo ele estica, vamos dizer assim, e retorna à sua posição original. E a plástica é quando o corpo se deforma, esticando, vamos dizer assim, e ele não consegue mais voltar nas suas características originais. Vale ressaltar que a deformação elástica, ela respeita a lei de Hooke exatamente por causa disso, porque quando a tensão é retirada do material, o corpo retorna ao seu estado natural, né? E aí, falando mais precisamente de lei de Hooke, a gente pode dizer que a lei de Hooke ela é explicada por essa equaçãozinha, onde a tensão ela é igual ao produto do modo de elasticidade vezes a deformação específica. E nesse caso aqui, a gente vai ver mais na frente que existem materiais dúcteis e frágeis, e nos dúcteis ela tem uma deformação específica que varia de material para material, né? E aí o diagrama de tensão, né, pela deformação específica, ela acontece exatamente através de ensaios, né, de tração ou compressão, onde é aplicada uma força crescente em um corpo, e esse aí vai ser medido, né? Esse alongamento ou achatamento desse corpo, né? E aí, quando o alongamento de uma barra, de forma linear à barra, vamos dizer, por exemplo, é, ela é elástica, a gente pode dizer que é diretamente proporcional à carga e o comprimento, e é inversamente proporcional ao modo de elasticidade e à área da seção, né? E quando isso acontece, a gente chama de uma rigidez axial. E a tensão, ela é diretamente proporcional à deformação específica até o grau de segurança, que é o que acontece aqui no gráfico. Quando a gente começa a ensaiar um corpo, né, é feito aqui esse gráfico de um corpo, nesse caso aqui um material ideal, que vai expressar a tensão e a deformação específica. Então, quando a gente começa a impor uma tensão nesse corpo, ela vai subindo, 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 e aqui a gente pode ver que esse ângulo aqui, ó, que é formado pela tensão e a deformação específica, à medida que esse ângulo cresce, até chegar à segurança aqui, eles são diretamente proporcionais. Né? E aí acontece um fenômeno interessante que chama de ductibilidade e fragilidade dos materiais. Né? O que seria os materiais dúcteis? Que o maior o modo de elasticidade, ele tem a maior deformação, e desses a gente pode falar aço, alumínio,
E eles têm as tensões diferentes, né? Por exemplo, a tensão do aço é diferente da tensão do alumínio, e esses aí, eles têm estricção, que seria mais ou menos, você começa a colocar uma tensão, chega a certo ponto que ele achata antes de deformar. E aí tem os materiais que são frágeis, né? Que ele tem menor modo de elasticidade, esse ângulo aqui ele é menor, né? Ele tem uma a menor deformação, ele não possui estricção, ele passa desse ponto de elasticidade logo para o ponto de ruptura, sem ter uma curvatura, sem ter curvatura proeminente. Geralmente, as tensões são praticamente iguais nesse ponto aqui de ruptura, né? E ele tem uma maior resistência à tração que a compressão. Então, o gráfico aqui, ele expressa muito bem materiais que são mais frágeis, né? Porque, como está falando aqui, ó, ele tem uma deformação um pouco menor, e quanto maior é esse modo de elasticidade, chega a um ponto de ruptura que essa deformação específica diminui. Então, quanto mais a gente sobe esse gráfico, a gente chega num ponto aqui, que é o ponto de segurança do material. Na hora que chega nesse ponto aqui, ele falou, opa, estou no meu limite, eu estou prestes a romper. E quando ele chega nesse ponto A aqui, que é a tensão de ruptura do material, nos elementos que são chamados de frágeis, ele não tem uma variação abrupta que ele quebra, vamos dizer assim, de forma assim mais que inesperada. Que isso é diferente nos materiais que são dúcteis, que chega aqui, ele tem uma faixa de escoamento para depois ele ter um outro gráfico aqui de forma arredondada, para ele depois chegar na área de ruptura. E nesse gráfico aqui, não. Esse gráfico representa que o diagrama de força e tensão dele, ele já chega nesse ponto aqui e já rompe. Por isso, esse aqui é considerado o gráfico de um material frágil. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenha ficado claro. Muito obrigado